Bom dia a todos, aos que se encontram aqui presencialmente e a todos os que estão connosco em registro também online. Em nome da SmartNator, estamos muito agradecidos por fazerem este caminho connosco e começávamos, porque é de bom tom, pelos agradecimentos, começando pela Universidade Aberta, pelo Centro de Estudos Globais, que desde a primeira hora acolheu também esta conferência como parceiro institucional, na pessoa do professor Dr. José Eduardo Franco, que connosco também colaborou para que pudéssemos hoje iniciar este ciclo de conferências. É uma instituição que trabalha mais numa perspectiva de ensino à distância, mas que revela neste momento que gosta de fazer caminho de proximidade e também foi nosso parceiro neste processo. Um agradecimento aos oradores magníficos que vamos ter connosco hoje também a partilhar o seu conhecimento connosco, por desde logo terem aceito também o nosso convite. Dr. Francisco Jorge, Dr. Diogo Carneiro, Dr. Paulo Tavares, obrigado, é um gosto enorme ter-vos connosco também neste processo. Um agradecimento a vários profissionais de saúde que se encontram também aqui entre nós, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros. Obrigado a representantes de várias instituições ligadas à saúde, também associações de doentes, algumas estruturas que estão aqui presencialmente, como o Observatório Português de Cannabis Medicinal, na pessoa da Presidente Carla Dias, obrigado. Também Presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, neste caso num registro mais online. Um bom dia para todos os que nos seguem, inclusive para o arquiteto Alexandre e para todos os outros que por aqui se encontram. Um agradecimento também, não podendo nomear todos os que aqui se encontram presentes, uma outra referência para percebermos que este é um tema que a todos agrega, a todos preocupa e a todos pode trazer valências positivas. Não deixarei de agradecer também a Carlos Barbosa, presidente do ACP, que também está aqui connosco, professora Margarida Mano, vice-reitora da Universidade Católica, que brevemente estará também um pouco connosco. E já agora, hoje é o Dia Mundial da Saúde, ontem foi o Dia da Atividade Física, e se esta conferência fosse ontem, era um enquadramento fantástico para eu fazer aqui uma referência a uma pessoa que está também connosco hoje, que é o fisioterapeuta António Gaspar. Portanto, é um campeão europeu que está aqui connosco. Portanto, ele tem a sua medalha de ouro do Europeu 2016 pela Seleção Portuguesa de Futebol, com o António Gaspar há mais de 20 anos que, penso eu, colabora com a Federação. E, portanto, vamos fazer deste momento um momento de gente vencedora no conhecimento, de celebrarmos este momento que temos aqui. Bom, eu diria que, então, hoje é o Dia Mundial da Saúde, que também aproveitamos para celebrar. É o dia, ou é o mês, um mês relevante, porque estamos no mês de abril, é um mês que, para além de ter aqui o enquadramento do Dia Mundial da Saúde, também tem o Dia do Sorriso, que vai ser no dia 28 de abril, e eu diria que o melhor sorriso é o mais saudável e, portanto, possamos colaborar também para que assim aconteça com todos nós. E ao Dia da Liberdade, é o mês da liberdade, em Portugal particularmente, e, portanto, que seja um momento para que também, em liberdade, possamos hoje ter este ciclo de conferências. Começamos, então, em liberdade, dando a palavra ao Aldo Vidinha, é o grande responsável por estarmos aqui hoje, pela criação deste ciclo de conferências SmartNator. Aldo Vidinha é o CEO e fundador da SmartNator, também fundador e CEO de outras estruturas como a Stepwise Pharma Engineering e também da Stepwise Academy. Tem mais de 14 anos de experiência nacional e internacional, foi gestor de projetos com investimentos de grande envergadura, liderou e coordenou perto de 2 dezenas de projetos relacionados com a indústria farmacêutica e também com as ciências da vida e apresenta-se neste projeto para ser parceiro, acrescente e mais-valia na área da saúde. Uma pequena referência, eu gosto de colocar aqui um ou outro enquadramento. Aldo Vidinha nasceu a 8 de agosto, não vou dizer o ano,
apesar de estar mais bem conservado do que eu, e gosto de sempre fazer aqui pequenas referências. Num dia 8 de agosto foi o dia em que Bartolomeu de Gusmão apresentou o projeto da sua máquina voadora a Dom João V. É preciso termos espírito disruptivo e pioneiro, Alvidinha também o tem, e dizem também, mas aqui não vou pronunciar, que o dia 8 de agosto é o Dia Mundial do Gato. Sobre esta parte não me pronuncio. Alvidinha vai apresentar-nos a comunicação de abertura. Obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Agradecimento à Universidade Aberta e ao Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta pelo apoio e a parceria que nos têm dado para conseguirmos concluir com sucesso esta conferência, o início deste ciclo de conferências. Agradeço também a presença de todos que aqui estão, no Salão Nobre e lá em casa. Agradecer aos distintos oradores por terem aceito o nosso convite e por contribuírem pelo que nós queremos todos que se transforme e fomente as terapias do cannabis medicinal, que realmente podem ter um impacto brutal na qualidade de vida de muitos doentes, milhares de doentes em Portugal e pelo mundo. Agradecer também aos ilustres convidados dos diversos quadrantes da sociedade civil em geral. O que é que nos move para criar o ciclo de conferências da Smart Nature com o tema Cannabis Medicinal e a Saúde em Portugal? O que nos move basicamente é, por um lado, o impacto que estas terapias têm tido, uma demonstração científica que podem ter na saúde de doentes, milhares e milhares, centenas de milhares de doentes que existem no mundo. Aqui em Portugal tem sido um tema muito falado ao longo dos últimos anos. Eu estive envolvido num dos primeiros projetos que foram estabelecidos cá em Portugal, e o que tenho sentido ao longo destes anos é que o mercado aqui em Portugal não tem tido a atenção que eventualmente deveria ter. E esse é o objetivo que nos propomos, que é lançar novamente esta discussão para que os doentes cá em Portugal possam ter acesso a estas terapias. Sabemos que são processos longos, a construção de instalações farmacêuticas não são processos fáceis, são processos que demoram o seu tempo, são processos que demoram no mínimo 3 anos até termos todas as instalações licenciadas e termos condições para iniciar o desenvolvimento dos produtos. Existe alguma impaciência na sociedade porque não existem produtos, mas temos que ter alguma paciência porque realmente é um tempo que é bem investido, porque não queremos ter qualquer tipo de produtos no nosso mercado, queremos ter produtos que sejam produtos farmacêuticos, que tenham demonstração científica, que sejam de qualidade. Infelizmente nem sempre temos esse tipo de produtos disponíveis nesta área e por isso mesmo essa paciência é requerida. Estamos a celebrar ou iniciar este ciclo no Dia Mundial da Saúde, exatamente para também celebrar a importância dos cuidados de saúde, a importância de estilo de vida saudável e o que está relacionado com a cannabis medicinal. Como disse, neste projeto acreditamos no potencial destas terapias e, como tal, queremos promover a discussão, queremos promover cada vez mais a informação de todos os parceiros que, de alguma forma, têm um papel na disponibilização destes produtos aos pacientes, quer sejam eles os parceiros em que fabricam os produtos, quer sejam os profissionais de saúde, quer sejam os doentes, as associações. Todas essas entidades têm um papel ativo e têm um papel de promoção de informação para também desmistificar a imagem que esta planta tinha, que era considerada uma planta maldita até muito pouco tempo, e que tem um potencial terapêutico muito grande e que ainda estamos a descobrir a ponta do iceberg, porque neste momento temos os canabinoides, são 2 canabinoides principais que estão a ser falados, mas na realidade existem mais de 250 canabinoides com potenciais terapêuticos completamente diversos, nomeadamente na área da oncologia, neuropatias psiquiátricas e doenças do sistema nervoso central, devido à interação que existe entre os canabinoides e o sistema endocannabinoide que temos no nosso organismo. Acreditamos que este tema tem grande atualidade e pela pertinência do mesmo e também pela sapiência dos oradores que temos aqui connosco e que queremos também aproveitar para
promover esta discussão agora neste ciclo de conferências que iniciamos agora e que vamos continuar a fazê-lo. E temos estruturado fazer mais conferências deste género, não só aqui em Lisboa, mas também noutros pontos do país, e tentar também chegar sempre perto das pessoas e tornar o longe mais perto, quer através de diferentes localizações, quer através da promoção também e do streaming online deste ciclo de conferências. Este ciclo não obedece a qualquer tipo de taxa de inscrição. Isso foi algo que quisemos também assegurar, para que toda a gente possa ter acesso à informação, possa ter acesso a estes produtos. E esse é um dos desafios, neste momento, dos produtos que existem no mercado, que é o elevado custo que têm para os doentes, sem qualquer tipo de participação. Isso é algo que também deve ser discutido, para tornar mais fácil a alguém que tem uma doença e que pode usufruir deste benefício e para melhorar a sua qualidade de vida, é algo que também tem que ser discutido, que tem que ser avaliado como se poderá, de alguma forma, reduzir o custo para os doentes deste tipo de terapias. A Smart Nature não escondemos, tem uma atuação empresarial, também temos, obviamente, uma área empresarial e que estamos a trabalhar para a desenvolver, mas sempre com o espírito de pessoas para pessoas, ou seja, nós queremos dar terapias acessíveis aos pacientes e por isso mesmo queremos gerar a discussão para cada vez mais conseguirmos chegar a um ponto em que este tipo de terapias e o aumento da qualidade de vida dos doentes não seja só para alguns, seja para todos. Pretendemos contribuir também em conjunto com a comunidade científica, com investigadores, com profissionais de saúde, com associações de doentes, entidades governamentais, trabalhar com eles em conjunto para tornar isto uma realidade. Obrigado a todos pela vossa presença e vamos dar então início e seguir este caminho. Obrigado. Obrigado pela excelente comunicação de abertura que tivemos agora e pela partilha. Eu ia apresentar agora o nosso primeiro conferencista, Francisco Jorge, licenciado em Medicina pela Universidade de Lisboa, com especialidade em Saúde Pública, professor auxiliar convidado da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, coautor de variedíssimos livros e artigos científicos, conferencista em dezenas de conferências nacionais e internacionais, coordenou um programa mundial de luta contra a SIDA da OMS na África Austral, foi consultor da OMS em missões na Europa, África, Ásia e América. O que é que aconteceu na Oceania? Por que é que não fomos à Oceania, caríssimo? Presidente da Cruz Vermelha. Ok, boa. Faço um enquadramento, também a Oceania podemos consideramos nós também, portanto, Francisco Jorge com acompanhamento da OMS em todos os cantos do mundo. Foi presidente da Cruz Vermelha 2017-2021, foi diretor-geral da Saúde 2005 a 2017, tem imensas condecorações, grande oficial da Ordem do Infante Henrique, medalha de Serviços Distintos do Ministério da Saúde, grau ouro, e a Grande Cruz da Ordem do Mérito. Dizer que, apesar de todas estas condecorações, só a última é que foi pelo nosso atual Presidente da República. Francisco Jorge nasceu a 21 de outubro, não vou dizer também o ano, com um ou outro enquadramento interessante. O 21 de outubro é o Dia Nacional da Luta contra a Dor. Francisco Jorge, com tudo o que fez e desenvolveu, contribuiu garantidamente por este mundo fora para auxiliar nesta luta contra a dor. Também o Dia Mundial das Missões, foi um missionário na área da saúde também, podemos dizê-lo. E já agora foi o dia em que nasceu Alfredo Nobel. Não sei se ainda há algum Nobel disponível na área da medicina, que ainda possamos fazer aqui um apontamento para termos o nosso Dr. Francisco Jorge. E, em 1869, Thomas Edison apresentou a lâmpada elétrica. De certeza vamos ser mais iluminados hoje com a conferência. Venha daí. Obrigado. Bem, eu tenho alguma necessidade de declarar interesses. Antes de mais nada, não sou de forma alguma especialista nas áreas que vamos aqui analisar. Portanto, eu
julgo estar aqui porque subscrevi, fui porta-voz de um movimento que apresentou uma petição à Assembleia da República no sentido de legalizar a utilização da cannabis em circunstâncias que vamos ver. E, portanto, estou aqui com muito gosto, não hesitei em responder positivamente ao convite que me foi formulado pelo Dr. César Rodrigues e, naturalmente, as questões mais ligadas à especialidade médica serão aqui expostas pelos meus colegas Paulo Tavares e Diogo Carneiro, respectivamente oncologista e neurologista. Bem, como foi sublinhado, hoje é um Dia Mundial da Saúde e é comemorado em todo o mundo. E é comemorado em todo o mundo porque a Organização Mundial da Saúde foi constituída em Nova Iorque em 1946, portanto há 75 anos, e desde então, exatamente porque a Constituição foi ratificada a 7 de abril, passou a ser a data comemorativa da saúde em todo o mundo. Faz sentido estarmos aqui. Eu sempre me habituei a estar disponível no dia 7 de abril, que era o dia principal das comemorações, que, em si, eram quase sempre revestidas de uma solenidade e de um caráter oficial, mas agora estamos aqui para debater esta questão no contexto da introdução que foi apresentada. Tenho, antes de mais nada, que assinalar o meu interesse em fugir a tudo o que é subterrâneo ou clandestino. Não legalização, não só da sua plantação em termos agrícolas, da questão agrícola, mas sobretudo do uso da cannabis, a não legalização não impede confirmadamente a sua utilização, que nestes termos é uma utilização indevida. E sendo indevida, oficialmente é como se não existisse. Bem, e, portanto, aqueles que consomem, de uma ou de outra forma, os extratos, as substâncias derivadas da planta, não estão sujeitos à informação que teriam se as substâncias em causa fossem legalizadas e fornecidas, por exemplo, numa farmácia ou num estabelecimento com essa vocação, onde no ato do consumo em termos da aquisição das substâncias, não é consumo, é a aquisição das substâncias, seriam sujeitas naturalmente a informação devida, porque, como vamos ver, há uma dimensão relacionada sobretudo com a componente, se quiserem, dos psicotrópicos, que também há psicotrópicos derivados da cannabis, que esses têm problemas. Mas os derivados da cannabis, das plantas, são, como foi aqui dito, muitas dezenas, terão sido já mais de 400 substâncias químicas identificadas e, naturalmente, dessas, só algumas
tem uma ação psicotrópica que representa risco, tal como o álcool, por exemplo, risco em termos de consumo. Consumo, diria, do consumo clandestino. Nessa petição, os subscritores sublinhavam que a não legalização, isto é, a permanência desta utilização, diria, clandestina, como se droga fosse, só vai favorecer este regime de clandestinidade, só favorece os traficantes. São os únicos que iriam perder, aqueles que traficam, são os únicos que iriam perder se, como se deseja, a cannabis e a sua utilização fosse legalizada. Portanto, este ato, que é legislativo, mas que tem sobretudo relação com uma vontade política de legalizar a cultura, em termos agrícolas, e a comercialização, só prejudica, repito, o traficante e beneficia todo o conjunto, toda a fileira e aqueles que a representam, mas sobretudo o consumidor final, porque esse é naturalmente uma pessoa que tem direito a ter a saúde protegida, a saúde melhorada, no caso de doença, e de saber evitar os riscos do consumo não informado, do consumo clandestino. Portanto, há aqui um aspecto que me parece que é muito claro, que é muito evidente, que está relacionada com a decisão da legalização em sede da Assembleia da República, porque essa legalização, eu sublinho, não me canso de repetir, iria, sobretudo, prejudicar o traficante. E porque não faz nenhum sentido olhar para este problema de outra forma. Vamos ver aqui que a utilização das substâncias químicas extraídas a partir da planta são muito úteis em medicina. Têm utilização, e já vamos ver. As plantas, por tradição, foram utilizadas em medicina e são para a obtenção de medicamentos, uns antigos que ainda em uso e outros mais recentes e que também são obtidos a partir de extratos vegetais. Vou dar alguns exemplos. Um deles na China, obtido a partir de uma planta, o quingauso, que é a artemisina, que é uma substância comprovadamente muito ativa, provavelmente a mais ativa de todas contra a malária, contra o paludismo. Todos ouviram falar seguramente de uma condição muito frequente, que é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é tratada com um tónico cardíaco, que é a digitalina, que também é obtido de uma conhecida planta.
Portanto, esta questão do uso de substâncias com interesse terapêutico a partir de plantas não é novo. Eu não sei se terei dito, julgo que não, que a descoberta da utilização do antipalúdico a partir da planta quingauso deu à sua à preparadora, à médica que a descobriu, essa substância, o Prémio Nobel da Medicina, muito recentemente. Nós estamos, portanto, a falar, em termos gerais, do interesse da utilização de plantas em medicina. Umas com dezenas de anos de utilização, como aconteceu com a digitalina, que é a digoxina, mas outras, muito mais recentemente, para tratar problemas especialmente graves, como foi sublinhada a questão da malária, ou também chamada paludismo. Vamos aqui ouvir o interesse da utilização das substâncias em tratamento da esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma condição neurológica crónica. Nós estimamos que pelo menos tínhamos em Portugal 6.000 doentes com esclerose múltipla, que é uma doença com maior incidência em jovens mulheres, a partir dos 30 anos, mas também pode atingir homens, e que evolui, muitas vezes por surtos, de uma forma crónica. O meu colega Diogo Carneiro irá seguramente tratar os assuntos da esclerose múltipla, também chamada, ou antigamente chamada, esclerose em placas. Não sei se este nome caiu em desuso. Caiu em desuso? Não sei bem porquê, mas depois o colega irá explicar, mas era muito conhecida como tal. O tratamento de certas formas de epilepsia refratária, sobretudo em crianças, também beneficia comprovadamente da utilização de substâncias desta natureza, portanto extraídas a partir das espécies, somos tudo 3 espécies, mas estamos a falar da cannabis em geral. Depois temos a questão do interesse do tratamento da dor, nas consultas de tratamento da dor. Dor não só no que respeita aos estadios terminais em termos de cuidados paliativos, mas a dor que pode surgir ao longo da vida e que tem, como saberão, também uma escala que muitas vezes exige a aplicação de medicamentos, alguns, todos conhecem, também derivados de plantas, que é o caso de morfina, chamados opioides, mas a questão do interesse da cannabis aqui vai ser analisado pelo meu colega Paulo Tavares, que é oncologista e conhece bem, portanto, o interesse da utilização destas substâncias no tratamento da dor. Estamos a falar do tratamento sintomático da dor. Foi aqui também já focada, mas em termos mais genéricos, a aplicação tópica de extratos obtidos e de óleos a partir da planta, utilizada em cremes. Estas substâncias, designadas como CBD, que no fundo o CBD é uma composição a partir do canabidiol, o cana
cannabidiol tem confirmadamente uma ação anti-inflamatória e analgésico. Não estamos, portanto, perante uma substância com efeitos psicoativos. Estamos a falar da aplicação tópica por cremes em lesões mais agudas, pomadas em lesões mais crónicas, sobretudo que tenham dor. Esta introdução não pode deixar, introdução da minha parte, não pode deixar de focar que há riscos de utilização indevida, não controlada, da cannabis. E devido a esse risco, agora esta é uma equação curiosa, devido a esse risco, estamos a falar das substâncias psicoativas, é devido a esse risco que autoridades de muitos países proíbem a comercialização da cannabis. Esse risco surge sobretudo em jovens como fator desencadeante de quadros de esquizofrenia. Mas esses fatores desencadeantes destas situações são, sobretudo, possíveis quem tem uma predisposição genética para tal, quem tem antecedentes familiares para esta condição surgir. Por isso, este risco que existe, mas que é, a meu ver, menor ou comparável com a da utilização do álcool, e então, se formos às substâncias presentes no álcool destilado, portanto, em termos dessas substâncias consumidas tão frequentemente como as bebidas de tipo vodka, aguardentes e essas bebidas alcoólicas tão carregadas têm riscos igualmente. Mas estava eu a dizer, o risco conhecido, que é confirmado no plano científico, da utilização indevida de cannabis como psicotrópicos, como substâncias psicoativas, desencadear uma doença mais grave como a esquizofrenia, que é provisória, se não houver antecedentes genéticos, carga hereditária, portanto, o doente é diagnosticado, é tratado e é provisória, portanto, cura-se, mas deixa de se curar quando existe essa predisposição genética. Isto para dizer que a razão que pode levar governos a impedir a comercialização é, a meu ver, a razão que devia justificar a comercialização legal, porque no ato da obtenção, da aquisição das substâncias, os utilizadores iriam ser informados de riscos que não são através do traficante. Portanto, há aqui uma dupla visão do problema que devia ser politicamente vista. Não sei se estou a ser claro, porque esta questão também diria tem que ser analisada de uma forma independente, porque não é por mero acaso que a comercialização e até a questão da agricultura, a questão agrícola, não é
fácil de ser consentida pelos governos. Exatamente devido a este problema. Problema, a meu ver, que seria reduzido no caso da legalização. Portanto, eu não queria ser confuso, mas a verdade é que eu tenho para mim, como médico há mais de 50 anos, que esta equação devia ser revista a favor da comercialização legal desta substância. Porque está também demonstrada que muitas vezes a ilegalização da sua comercialização representa até um fator de procura por parte de jovens, exatamente também por ser ilegal. Portanto, beneficiaríamos todos, e vou terminar, menos os traficantes, com a legalização do comércio das substâncias, umas psicotrópicas, outras não, nesse conjunto imenso das substâncias químicas extraídas através da planta, dos extratos da planta, e, portanto, fica aqui uma nota responsável de alguém que tem pensado este tema, sobretudo na perspectiva de acabar com o circuito clandestino em underground da comercialização. Muito obrigado. Agradecer ao Dr. Francisco Jorge esta partilha também de conhecimento, opinião, visão. No início comecei a fazer uma referência a alguns dias, em função dos dias dos oradores. Não vou deixar de fazer referência... Obrigado. Não vou deixar de fazer referência também a dias 7 de abril e algumas referências que aconteceram, como, por exemplo, há 35 anos, dia 7 de abril, introduziu-se nesse dia em Portugal a vacina, a VSPR, antissarampo, papeira e rubéola, e que eventos, espaços e partilhas como estas ajudem a que tenhamos também vacinas contra o obscurantismo dos temas e deste tema em particular. Teremos agora connosco Diogo Carneiro, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, especialidade em Neurologia, é neurologista no serviço do Centro Hospitalário Universitário e assistente convidado de Anatomia Humana na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Dedica-se principalmente ao cuidado de doentes com doenças neurodegenerativas, de cognição e de movimento. É autor de diversos artigos científicos, incluindo alguns sobre a cannabis medicinal na neurologia clínica. Diogo Carneiro nasceu a 18 de julho, 100 anos para referência futura, para que não haja aqui nenhum melindre. 18 de julho, o que é que temos? Temos o dia de nascimento de Nelson Mandela, é considerado até todos os anos o Dia Internacional de Nelson Mandela, uma referência já interessante que o Nelson Mandela tem em comum com o Diogo Carneiro. Foi também o ano, neste caso, da morte do padre António Vieira, célebre pelos sermões antidogmáticos. E, portanto, aqui, em função também de alguns dogmas, com certeza que nos vai auxiliar aqui a sabermos um pouco mais sobre o tema, privilegiando-nos com a conferência Cannabis Medicinal nas Doenças Neuropsiquiátricas. Obrigado, bem-vindo. Muito bom dia, eu agradeço as palavras que já me foram dirigidas, em particular por Dr. César, e o convite também que me foi endereçado. Antidogmático tentarei ser sempre, e este tema exige exatamente isso, porque para um médico não é fácil falar sobre um protagonista aqui, a cannabis medicinal, que tem uma dimensão que ultrapassa em muito a medicina. Quando falamos na cannabis medicinal das doenças neuropsiquiátricas, eu como neurologista acabei por me decidir por este título. Eu falarei apenas de doenças que são classicamente da neurologia. Já vamos ver quais são, já vamos ver quais são as implicações da cannabis aqui. A dimensão neuropsiquiátrica, ela existe efetivamente. As doenças têm um substrato, uma consubstanciação
cerebral, orgânica, digamos assim, se é que posso usar esta palavra, mas tem uma dimensão que ultrapassa em muito a questão neurológica e, portanto, isso será importante para abordar o interface com a cannabis que vamos falar. Em termos de conflitos de interesse não há, claro que aqui há sempre uma dimensão também muito maior que quimplica a questão comercial, a questão social, a questão recreativa, mas agradeço apenas à Smart Nature o convite que me fez. Conceitos e preconceitos, porque para uns são uma coisa, para outros são outra, e aqui, mais uma vez voltando à questão do dogma, não há qualquer dogma, nós vamos tentar desfazer um bocadinho estas 4 perguntas que eu me propus. A cannabis medicinal corresponde apenas a uma formulação farmacológica, ou seja, quando falamos de cannabis e queremos introduzir a cannabis, é de uma coisa só que estamos a falar. Por outro lado, a cannabis medicinal é um produto natural, será? A cannabis medicinal é adequada a qualquer doença neurológica, ou seja, indiscriminadamente podemos fornecer isto a qualquer doente, e por outro lado, a cannabis medicinal não tem efeitos secundários relevantes. Já vamos ver se é assim ou não. A verdade é que mesmo dentro da neurologia isto tem dado algum debate nos últimos anos, em particular em fóruns mais de especialidade, mas também mais generalizados, como promovidos pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e é um tema que está sem dúvida em cima da mesa e ao qual estamos todos atentos. Depois falaremos um bocadinho desde a farmacologia, muito simples, para não ser maçador, na utilização na neurologia, das complicações e finalmente de aspectos legais em Portugal, porque isto acaba por ser uma dimensão fundamental aqui. O sistema endocannabinoide humano é um sistema que existe em todos nós e, portanto, nós temos receptores de CB1, CB2, são 2 tipos diferentes e com localizações, com um aspecto topográfico, anatómico e fisiológico diferente, também com funções por vezes sobrepostas, mas também consideravelmente diferentes. Do ponto de vista do sistema nervoso, e em particular do sistema nervoso central, os receptores de CB1 no humano normal, do ponto de vista fisiológico, vão contribuir para a neurotransmissão dos principais neurotransmissores, estamos a falar do glutamato, da dopamina, do GABA, e vão contribuir para funções fisiológicas que são fundamentais, nomeadamente o controle da dor, a consolidação da memória de trabalho no hipocampo ou, por exemplo, a regulação do sono e da vigília. Todos temos isto, em todos nós o sistema endocannabinoide funciona e tem uma dinâmica muito própria. Por outro lado, em contraponto a este sistema endocannabinoide, nós também sabemos que na natureza há os fitocannabinoides, e estes são, de facto, aqueles que são atribuídos às plantas, em particular à cannabis sativa, que tem uma diversidade muito grande, já foram aqui avançados vários números, seguramente mais de uma centena de componentes isolados, dos quais os 2 principais serão o THC, o tetrahidrocannabinol, e o cannabidiol, CBD. Há algumas características que podem ser interessantes, porque, como vos disse, isto não será tudo a mesma coisa, não há só um cannabis medicinal, não há uma planta que é completamente inócua e que não depende de nada e pode ser administrada como em todos os doentes. São moléculas que têm uma baixa biodisponibilidade em água e, portanto, a questão da dissolução em óleos, por elas serem hipofílicas, acaba por ser muito importante. Tem uma absorção e uma eliminação variáveis e uma metabolização que também é dependente principalmente do fígado. O que é que isto nos traz? Que a alimentação, a interação com outros fármacos, e os doentes dos quais eu vou falar fazem muitos outros fármacos, porque são doentes com doenças graves e crónicas, e portanto há um ajuste que é necessário de ser feito para quando se introduz um fármaco derivado da cannabis. Por outro lado, precisamente tocando aquela questão de não ser apenas um fármaco, a indústria acabou por criar uma diversidade de produtos, no fundo, que resultam do equilíbrio relativo de vários destes componentes. Do THC com CBD, apenas ou com grandes proporções de THC, ou apenas com CBD. E a verdade é que as indicações, no caso da neurologia, não só, e as especificações de cada um destes fármacos diferentes, tem uma adaptação a cada patologia, tem formulações diferentes, tem modos de administração diferentes, seja oral, seja spray, seja inalado, etc.
Dos mais importantes neste caso, e que tocaremos aqui nesta palestra, será o primeiro, o Nabiximols, também conhecido como Sativex, que tem uma proporção relativamente emparelhada de THC e de CBD, e por outro lado o Cannabidiol, que contém exclusivamente CBD. Por outro lado, nós também encontramos no mercado, e vastamente, outros produtos derivados da cannabis sativa, em particular o cannabis mais clássico, fumado ou administrado de outras formas, que tem, teoricamente, concentrações de THC e CBD não controladas e um risco de efeitos adversos, efeitos secundários, podemos chamar das duas formas, inesperados, mas relativamente conhecidos. A verdade é que o próprio cannabis fumado não é todo ele uma substância, e nós temos aqui duas plantas com uma fluorescência diferente, de aspecto completamente diferente e também com efeitos até antagónicos, podemos dizer assim. A variedade sativa e a índica, por exemplo, têm a capacidade uma de nos ativar e nos deixar mais alerta, e a outra, por exemplo, nos deixar mais relaxados e mais sonolentos. Portanto, não é tudo a mesma coisa, mesmo dentro da planta, classicamente falando. Por outro lado, podemos também muitas vezes ser enganados por compostos de venda livre, em que as concentrações são praticamente inexistentes dos canabinoides, e encontramos-las em particular com os óleos de semente para uma variedade de indicações que são apenas especuladas. Agora uma abordagem da utilização na neurologia. Esta pirâmide é muito importante porque, quer dizer, na medicina nós não é por a planta ser apelativa, não é por acharmos que em algumas pessoas ela até pode ter funcionado, que vamos agora generalizar o seu uso. Nós temos de nos basear em alguma evidência, e essa evidência é construída por estudos científicos, para que realmente haja um suporte e um substrato para que haja uma percepção generalizada da utilização da planta e para que ela seja realmente legal e de utilização global. E realmente nós podemos começar com pequenos relatos, pequenos casos clínicos. Funcionou numa pessoa, funcionou desta forma, funcionou com este modo de administração, e chegar até, por exemplo, ao topo da pirâmide, praticamente com os ensaios clínicos randomizados. O que é que isto quer dizer? São ensaios que são feitos com grandes grupos de doentes, com comparadores com placebo, e isto é fundamental para nós termos uma percepção clara do efeito, dos efeitos secundários dos medicamentos, e isto existe para todos os medicamentos. Vai ser importante mais daqui a pouco, mas será sempre um paralelo desta apresentação, a questão da evidência científica. Na neurologia, e eu acabei por me aproveitar aqui das indicações que foram aprovadas pelo Infarmed, nós temos fundamentalmente 4. Temos a espasticidade, que é um sintoma muito específico de algumas doenças neurológicas. A espasticidade tem a ver com uma dificuldade de mexer os membros como se estivéssemos presos, e acontece, por exemplo, na esclerose múltipla, em lesões medulares, por exemplo, os traumatizados vertebromedulares, paraplégicos, tetraplégicos, também em algumas doenças do neurónio motor. Depois, os síndromes epiléticos refratários, como foi dito, o síndrome de Gilles-Latourette, um síndrome de tiques, mas principalmente um síndrome, este sim, neuropsiquiátrico, com uma dimensão muito grande de ansiedade, de comorbilidades neuropsiquiátricas. E depois a dor neuropática, aqui uma especificidade no caso da dor, a dor neuropática crónica ou as neuralgias, de que falaremos. Um aspecto que é transversal a todas estas doenças que são tão diferentes é o facto de o cannabis funcionar como um medicamento sintomático. Ele não vai tratar a fundo a doença, ele não vai curar a doença, digamos assim, mas ele vai tratar os sintomas, e alguns deles sintomas muito importantes das doenças. E realmente é curioso porque as 4 indicações do Infarmed, as 4 doenças que aqui apresento, elas têm, do ponto de vista de fisiopatologia, de mecanismo da doença, elas estão todas completamente diferentes, nada a ver uma com a outra. Falando agora um bocadinho das particularidades não vos vou amassar obviamente com estas linhas terapêuticas, mas o que é que nos interessa aqui? Nós temos bem estabelecidos alguns medicamentos para a espasticidade, no caso da esclerose múltipla, no caso das outras indicações de que eu falei. O que é importante salientar? Elas têm efeitos secundários também importantes, e o cannabis surge aqui como um extra, um adicional que pode ser aplicado em várias linhas de tratamento.
Foram feitos ensaios clínicos, aqui sim, em termos de evidência, nós temos uma consubstanciação, nós estamos seguros de que o cannabis tem um interesse. Sabemos também porque é que acontece, portanto, regulação de receptores CB1 pré-sinápticos, que eu vos disse que tinham principalmente localização no sistema nervoso central, e aqui uma particularidade, o fármaco que realmente foi mais estudado e que é definitivamente bom para a espasticidade é o nabiximols, é aquele que inclui em quantidades, proporções mais ou menos idênticas, o THC e o CBD. Este é um aspecto importante do ponto de vista de aprovação da terapêutica e adequação da terapêutica. E considerou-se, aqui neste caso já por painéis de peritos que vão avaliando as possibilidades de encaixe, no fundo, do fármaco, do nabiximols na indicação, na espasticidade, que podia ser um add-on, podia ser um extra, um adicional à primeira e à segunda linha da espasticidade na esclerose múltipla. O que é também curioso é que a espasticidade melhora, mas também melhora, por exemplo, a dor, que é um sintoma que está muito associado à espasticidade, e então é outro tipo de dor, não a dor neuropática de que falaremos a seguir, mas há este duplo significado aqui do cannabis na espasticidade da esclerose múltipla. As lesões medulares acontece sensivelmente a mesma coisa, melhoria da espasticidade, muito consistente, da dor também, mas, por exemplo, uma ausência de impacto, isto são tudo outcomes, são tudo nos estudos clínicos, nós queremos melhorar a dor, mas também queremos ver se melhora a qualidade de vida, se melhora o humor, neste caso, se melhora os sintomas urinários, cardiovasculares, respiratórios, que estes doentes também têm, mas neste caso não existiu propriamente um impacto relevante. Enfim, o que podemos dizer é que também não era para isto que nós estávamos a preparar o estudo, portanto o estudo foi feito para a espasticidade e aí sim há um benefício saliente e importante. Nas doenças do neurónio motor, a mesma coisa, embora curiosamente na discriminação do Infarmed não esteja falada a doença do neurónio motor, a esclerose lateral amiotrófica será a mais conhecida e a mais prevalente. No entanto, poderá facilmente integrar-se numa revisão dessas indicações do Infarmed, porque tem também benefícios. Estes doentes têm muita espasticidade e muita dor. Passamos agora para outro tópico, enquanto que a esclerose múltipla é uma doença inflamatória do sistema nervoso, a epilepsia é uma doença dos circuitos elétricos e de crises paroxísticas. Os síndromes epiléticos refratários da infância são um grande grupo, são epilepsias muito específicas e muito complexas. O que quer dizer refratário é que já se tentou um fármaco antiepilético, já se tentou outro e não houve realmente uma melhoria. E, portanto, a indicação acaba por ser muito adequada a estas situações. Não é a primeira linha terapêutica, nós não vamos dar o cannabis como início, mas se há uma epilepsia que é farmacorresistente, aí sim nós temos estudos científicos, em particular nestes dois síndromes, o primeiro o síndrome de Dravet, um síndrome muito específico da infância, e também o síndrome de Lennox-Gastaut, são nomes como outros quaisquer. Há outras epilepsias farmacorresistentes da infância que são muito importantes de salientar, porque podem ter indicação também para a cannabis medicinal. É curioso porque a esclerose tuberosa, que vem ali em primeiro lugar, não estava indicada no folheto da Infarmed, mas já vem nos receituários de alguns medicamentos, inclusivamente do Epidiolex, do cannabidiol. E, portanto, aqui nós temos ensaios clínicos sérios, feitos contra placebo e definitivamente há uma indicação para os síndromes epiléticos refratários da infância. Naturalmente que na melhoria das convulsões em particular, mas atrás disso vem também a questão da qualidade de vida, podem vir outras questões também do foro mais psiquiátrico, da atenção, por exemplo. Portanto, há aqui uma dimensão muito grande de eficácia nestes síndromes. Alguma estranheza quando vi realmente a indicação da Infarmed relacionada com a escolha do síndrome de Gillat-Tourette. O síndrome de Gillat-Tourette é realmente um síndrome que, como eu disse, tem tiques, mas tem muito mais do que isso. Tem perturbação de hiperatividade, déficit de atenção, tem ansiedade, tem perturbação obsessiva compulsiva, tem uma dimensão verdadeiramente neuropsiquiátrica.
há especulação sobre como funciona o cannabis neste síndrome e realmente melhora alguns tiques, melhora alguns sintomas premonitórios e alguns sintomas neuropsiquiátricos. No entanto, toda a evidência que temos é através de doentes, por exemplo, que fumaram cannabis, é através de pequenas séries de doentes, 5, 10 doentes, que realmente tiveram algum benefício com algumas formulações, nomeadamente exclusivamente com o THC, e portanto o nível de evidência é muito baixo, e muito baixo em particular quando comparado com a epilepsia e com a espasticidade da esclerose múltipla. Portanto, estaríamos a falar na epilepsia no topo da pirâmide, e aqui estamos a falar praticamente na sua base. Quanto à dor neuropática, dor neuropática crónica e as nevralgias, aqui há muitos estudos, há uma diversidade muito grande, uma diversidade também dos princípios ativos que foram aplicados, e também as próprias populações da dor neuropática são muito diversas. Temos desde doentes com HIV, com dor depois da quimioterapia, pós-herpética, diabética, portanto há aqui uma variedade de causas muito grande. A verdade é que surgiu depois destes estudos todos, e em painéis de peritos, uma consideração em particular do tetrahidrocannabinol como terceira linha no tratamento da dor neuropática, que é uma dor muito específica do nervo periférico, diferente um bocadinho depois da dor oncológica, que será falada dentro em breve. Curiosamente, é uma questão que não nos toca a nós tanto, mas aos americanos sim, porque têm graves problemas de consumos de opioides, e esta imagem vinha a acompanhar um artigo precisamente sobre isso, porque nos estados que eram mais liberais na aceitação da cannabis, em particular da cannabis medicinal, o que acontece é que a epidemia que eles têm de opioides, que são fármacos com efeitos secundários também eles muito graves, estamos a falar da morfina e de derivados, a epidemia de opioides foi diminuindo e a utilização de cannabis foi aumentando, o que acabou por equilibrar aqui uma situação de graves efeitos secundários, de grave dependência de que estes doentes sofrem. Portanto, esse é um estímulo adicional para a utilização de cannabis, neste caso em contraponto a outros analgésicos e outros fármacos contra a dor. Não foram aprovados pelo Infarmed e, de facto, por não haver nenhum tipo de evidência substancial, a utilização na doença de Parkinson e em outras doenças de movimento, embora em alguns estudos, por exemplo, tenha melhorado pequenos sintomas, como a ansiedade ou a qualidade de vida, embora nada muito controlado. A mesma coisa na doença de Alzheimer, que é uma doença muito complexa, de indivíduos com muita idade e com também algumas comorbilidades psiquiátricas, em que não houve aprovação e sem dúvida que não havia grandes dúvidas, portanto, sobre esta questão, portanto, não havia evidência e não foi aprovado. Complicações. As complicações a que eu me cinjo aqui são complicações dos estudos e dos ensaios clínicos da neurologia. E, efetivamente, estamos aqui a falar de um grande bolo de vários compostos, CBDs, THCs, um misto dos dois. Eu salientaria aqui os mais comuns, como todos os fármacos têm, de tonturas, alguma confusão. Estamos a falar também de doentes que já têm muita carga de doenças, esclerose múltipla, de epilepsia, e, portanto, muitas vezes estes sintomas confundem-se até com os próprios sintomas de base da doença. Sintomas como a psicose, a questão das alucinações, de ideação delirante, até como foi um bocadinho abordado pelo Dr. Francisco Jorge, relacionado mais com o cannabis ilegal e com a planta fumada, não são propriamente relevantes como complicações da utilização na neurologia. O abuso e a adição, então, nada que nos trilhe aqui o caminho. Portanto, não há abuso e adição na utilização na neurologia com estes compostos. Alguns aspectos legais, porque aqui anda-se a várias velocidades. A lei da utilização da cannabis medicinal foi publicada em 2018, a regulamentação depois sucedeu-lhe em 2019 com um decreto-lei, em 2021 com uma portaria, e isso está bem definido. As indicações, também o Infarmed forneceu uma pequena lista, 4 destas indicações foram as que eu abordei, portanto, espasticidade, epilepsia, Gilles Latourette e dor neuropática e outras dores.
A verdade é que no mercado nós continuamos a ter apenas o Sativex com um fornecimento quase exclusivamente hospitalar. Temos uma flor seca, que é o último que está ali em linha, apenas praticamente com THC, e o Epidiolex, pelo qual os doentes com epilepsias esperam, o canabidiol, como vem ali na parte da comercialização, ainda está cinzento e, portanto, ainda não existe em Portugal, e não sei se haverá uma esperança num futuro mais próximo. Portanto, conceitos e preconceitos, alguns desfeitos, outros ainda em dúvida. Não é apenas uma formulação farmacológica, não é um produto natural, a cannabis medicinal é derivado, sim, mas pode ser manipulado e pode ser gerido consoante as formulações que nós quisermos, não é adequado a qualquer doença neurológica e os efeitos secundários não são propriamente relevantes, há alguns, mas como todos os fármacos os têm. Algumas lacunas, alguns precalços e algumas oportunidades neste caminho. Perguntamos-nos qual é a evidência necessária para uma aprovação. Portanto, vimos indicações que têm uma grande evidência e na qual faz todo sentido nós aprovarmos a cannabis medicinal. Noutros, temos apenas alguns casos clínicos com formulações mais duvidosas, mas a verdade é que mesmo assim foram aprovados os fármacos. A clarificação da indicação na patologia. O que é que isto quer dizer? Falar do síndrome de Tourette pode ser falar dos tics, falar da parte psiquiátrica, falar da qualidade de vida. Nós não ficamos com isto bem definido a partir da indicação ou da portaria do Infarmed. A mesma coisa na epilepsia, a mesma coisa na dor. É preciso uma clarificação um bocadinho maior da indicação. A especificação da formulação farmacêutica, ou seja, o CBD é adequado, por exemplo, à epilepsia, o Sativex com THC e CBD é adequado mais à espasticidade, o THC terá outras aplicações e isto parece também uma grande amálgama e aí atrás disso vem a adequação da comercialização, porque realmente um não serve todos, mas podemos jogar com isso e temos caminho pela frente para trabalhar. Eu agradeço mais uma vez e fico completamente disponível por e-mail para qualquer dúvida, para fornecimento de informação e também para as vossas perguntas. Agora. Muito obrigado, Dr. Diogo Carneiro, pela exposição brilhante que fez agora connosco, muito esclarecedora e que a todos terá também auxiliado neste conhecimento sobre o tema. Voltando aqui a fazer umas pequenas referências a dias 7 de abril. Dizer também que foi neste dia que, no caso português, nasceu um brilhante ciclista, Joaquim Agostinho. Foi um dos melhores ciclistas de sempre em Portugal. Deu muitas voltas, volta a Portugal, Vuelta, Tour, França, um caminho árduo. E, portanto, este também é um caminho que o conhecimento, o Dr. Diogo Carneiro também fez referência agora, ainda há mais estudos, mais ensaios em análise para que possamos ver, depois de todo este processo, os melhores caminhos e onde podemos atuar de forma mais assertiva também com a cannabis medicinal. Vou apresentar agora o Dr. Paulo Tavares, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, especialista em hematologia e em oncologia. Trabalha essencialmente como oncologista responsável pela unidade de tumores do aparelho locomotor dos hospitais da Universidade de Coimbra, do centro hospitalar. Há mais de 30 anos que aconselha a utilização da cannabis aos seus doentes oncológicos, monitorizando e orientando também o seu consumo. Tem dado várias entrevistas, colocando o tema também na comunicação social e na sociedade civil, rádio, televisão, e tem sido convocado como perito por tribunais sobre a importância da utilização médica de uma substância que em tempos, em alguns casos e ainda agora noutros, foi proibida. Paulo Tavares nasceu a 9 de outubro, ficamos por aqui, em relação sem a referência ao ano, e temos aqui uns enquadramentos interessantes. Foi o ano em que nasceu também um rei português, o rei Dom Dinis, músico, escritor. Não sei se aqui, Dr. Paulo Tavares, se há alguma parecença, se há aqui alguma área da música ou não, de alguma parecença, mas é também o ano de nascimento de um músico de referência mundial.
e que dentro dos Beatles tem temas muito interessantes como o Imagine, diria eu, e portanto agora com o Dr. Paulo Tavares vamos imaginar, perdoem-me aqui a referência, este enquadramento com a conferência A Cannabis em Oncologia. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado a todos. Vamos então começar esta exposição. Vamos ter que falar depressa, que o tempo é curto. Ora bem, eu vou aqui falar apenas, isso que fique bem claro, em nome individual, embora trabalhe nos hospitais da Universidade de Coimbra, não estou aqui a representar o hospital, estou aqui a falar apenas em nome individual. Tenho já alguns vídeos variados no meu canal do YouTube, que têm aqui o link para poderem aceder. Ora bem, estamos a falar de uma planta que apareceu pela primeira vez no planeta, na Ásia, e que já chegou à Europa entre 1,2 a 1,8 milhões de anos. Houve uma deriva genética desta planta e assim apareceram diferenças entre a cannabis europeia sativa e a cannabis índica da Ásia. Mas, ao longo de todo este tempo, houve numerosas hibridizações e cruzamentos entre as várias plantas e neste momento, para os botânicos mais fundamentalistas, já não existe um grande fundamento taxonómico de diferenciação entre a sativa e a índica. Mas toda a gente que está no circuito da cannabis continua a usar estas designações das três variedades, da sativa, da índica e da ruderalis, esta ruderalis conhecida em português pelo cânhamo, e que se distingue das outras duas por não ter praticamente componentes psicoativos. Ora bem, a cannabis tem dois grandes interesses, um deles é as suas fibras e depois os seus compostos químicos. E porquê é que as plantas desenvolvem estes compostos químicos? As plantas não podem fugir, como fazem os animais quando se sentem ameaçados. O animal está desconfortável num sítio, desloca-se para outro. As plantas estão presas à terra e têm que se defender das várias agressões, de falta de água, de frio excessivo, de calor excessivo e de predadores, sintetizando compostos químicos para a sua própria defesa. E alguns destes compostos que nos interessam. Em termos de fibra, todas as plantas do género cannabis têm umas fibras de muito boa qualidade e muito resistentes, e que, inclusivamente, há alguns historiadores que dizem que sem a cannabis não teriam sido possíveis as descobertas portuguesas, visto que quer as velas, quer o cordame das caravelas, foram feitas com cannabis e só por isso é que conseguiram resistir às intempéries das suas viagens pelo mundo. Muito curioso também que, a meio da Segunda Guerra Mundial, o presidente Roosevelt mandou fazer este vídeo que está disponível no YouTube, que é muito curioso, para estimular que os agricultores americanos cultivassem cannabis, porque, dizia ele, era fundamental para o esforço de guerra esse cultivo da cannabis. Não da parte dos compostos químicos, mas aqui, lá está, da parte da qualidade das fibras da cannabis, que eram muito importantes. Ora bem, o que distingue a cannabis das outras plantas, ela tem na mesma os outros componentes das plantas, mas tem então este grupo de canabinoides que nos interessam, mas tem muitas outras coisas. Há várias, para além dos canabinoides, há muitos outros componentes e vão-se descobrindo cada vez mais componentes da planta com interesse para a ciência. Ora bem, se nós olharmos para uma flor de cannabis ao perto, vemos que ela tem este aspecto polvilhado branco, este aspecto nevado, e que, visto com maior ampliação, visto com uma lupa, vemos que são estes organelos, estes pequenos organelos nas flores da planta, que são os chamados tricomas, onde a planta sintetiza e armazena os canabinoides. É, portanto, nos tricomas que estão os canabinoides, e é com os tricomas secos que se prepara o haxixe. Portanto, as flores secas são esfregadas numa peneira fina, o pó resultante depois é prensado e dá origem, então, àquele aspecto de tabletes de chocolate que tem o haxixe. É, portanto, nos tricomas e não no resto da planta, muito menos nas sementes. Ora bem, como medicamento, é muito curiosa a descoberta desta múmia no gelo da Sibéria. Isto é uma moça na casa dos seus 20 anos que, por
ter estado enterrada no gelo, a múmia foi muito bem conservada, e vêem-se inclusivamente aqui as tatuagens da moça, e por ressonâncias magnéticas feitas à múmia, descobrimos que esta rapariga morreu de cancro da mama metastizado, com uma extensa metastização óssea. E muito curioso, esta múmia trazia à cintura uma bolsa com flores secas de cannabis, ou seja, há 2500 anos atrás já havia uma consciência dos povos europeus da utilização da cannabis como medicamento. Mas ela só entrou na medicina ocidental pela mão deste senhor, que era um médico irlandês, que nasceu no início do século XIX, que esteve a trabalhar na Índia e que trouxe, então, vários exemplares da planta e escreveu extensamente sobre ela, e muito curioso, que ele já dizia que ela tinha capacidades analgésicas, sedativas, anti-inflamatórias, antiespasmódicas e anticonvulsivantes, isto no início do século XIX. É claro que a indústria pegou logo nisto, e bem, e se começaram a vender nas farmácias vários extratos de cannabis, portanto, em meados do século XIX. Vemos que também, muito curioso, nos folhetos informativos para os doentes que vinham acompanhar as formulações que se vendiam livremente nas farmácias, vinha esta frase que eles não foram capazes de matar nenhum animal por maior dose que dessem de cannabis, ou seja, a cannabis passou a ser, dos produtos presentes na farmácia, o produto mais seguro de todos, porque era o único que não matava, não se conseguia matar ninguém com aquilo. Entretanto, veio o moralismo protestante e muitos outros fatores, né, que começaram com a lei seca nos anos 20, que deu a asneira que deu, e depois em 1937 conseguiram fazer uma lei que proibia todo o uso recreativo da cannabis, mas vá lá, ainda permitia o uso medicinal, até que finalmente, em 1970, por preconceitos vários, nomeadamente a cannabis foi associada à juventude que não queria ir para a guerra do Vietnã, portanto a juventude com juízo, e um presidente americano, o Nixon, que era completamente fundamentalista, anti-cannabis, que levou a que se fizesse o Control Substances Act, em que proibia toda a forma de uso de cannabis. Vemos que nos últimos 25 anos, nos Estados Unidos, já foram detidas, não é multadas, é detidas 17 milhões de pessoas. E também muito curioso que são presos fundamentalmente os negros. Há aqui um racismo embutido no sistema que também esteve sempre na base desta proibição da cannabis e que já é antiga. E face a esta tontice americana, do proibição total da cannabis e da sua imposição no mundo, nós perdemos mais de metade do século XX sem uma investigação séria sobre a planta cannabis. Ora bem, nós sabíamos que os opioides funcionam como analgésicos, não sabíamos era porquê. E foi só em 73 que se descobriram as endorfinas e os receptores morfínicos do sistema nervoso central, e se percebeu porque é que os opioides funcionavam. Dos canabinoides ainda foi mais tarde, foi só no fim já do século XX, nos anos 90, que se descobriu o sistema endocannabinoide, que é uma rede complexa de canabinoides, moléculas, canabinoides endógenas, os seus receptores e toda a maquinaria enzimática para a síntese, degradação e, portanto, e regulação de todo este processo. Isto já foi falado, existem fundamentalmente estes dois tipos de receptores, CB1 e CB2, CB1 mais do sistema nervoso central e CB2 mais no sistema imunitário, portanto, no baço, no fígado, na medula óssea e nas células do sistema imunitário. E quando administramos fitocannabinoides aos doentes, é modulando a atuação nestes receptores que nós conseguimos então os efeitos terapêuticos. Este sistema endocannabinoide está presente não só no homem, mas em muitos animais, e fomos descendo na escala filogenética e encontramos nos animais mais primitivos que existem, animais com poucas células, e já têm um sistema endocannabinoide. É claro que a natureza não apurou e não selecionou um sistema desta complexidade e desta abrangência simplesmente para que hoje em dia fosse impossível fumar charros. O sistema endocannabinoide é fulcral para a homeostasia do organismo humano e animal. E muito curiosamente também se sabe que, ao contrário, como
falou o Dr. Francisco Jorge, há muitíssimos medicamentos que são extraídos das plantas, inclusivamente medicamentos usados em oncologia, ou seja, descobres qual é a molécula ativa, vai-se à planta, isola-se, sintetiza-se e temos um medicamento. Aqui na cannabis não. Os vários componentes da planta, os alcaloides, flavonoides, os terpenos, os canabinoides, atuam em conjunto, uns potenciando os efeitos secundários de outros e outros atenuando os efeitos secundários de uns. Isto é denominado este efeito de entourage que distingue a cannabis dos outros medicamentos. Enquanto que outros medicamentos são uma molécula, a cannabis são as moléculas todas a atuar ao mesmo tempo. Isto é terrível para os cientistas que estão habituados a estudar uma molécula e a fazer ensaios com X miligramas de uma molécula, estudo de dose-resposta e tudo isto, aqui não, porque a planta cannabis, como todas as plantas, depende, sim senhor, do seu DNA, da sua constituição genética, mas a mesma planta origina composições muito variáveis de canabinoides, dependendo do terreno em que é cultivada, da disponibilidade de água, do clima, e a mesma planta, no mesmo terreno, de ano para ano, dá origem a variedades diferentes. Isto, falando de uma coisa que todos conhecem, que é o vinho, a mesma videira no mesmo terreno, de ano para ano, dá origem a vinhos diferentes. E de vez em quando há anos vintage. E essa parte na cannabis é muito importante e vai ser por aí que se vai centrar a investigação futura. Eu diria que as variedades com interesse medicinal são variedades que têm uma composição em CBD e em THC, que são os dois canabinoides que nós achamos que são os principais neste momento, em proporções mais ou menos equilibradas, mais ou menos entre os 10, 20, 20, 10, e é aquilo que nós temos visto que funciona melhor nos doentes. Para mim, o que é que me interessa? Interessa-me dois aspectos. Um deles é isto, que é a dor, particularmente a dor oncológica, em que os canabinoides não só têm a ação analgésica de per si, mas principalmente são sinérgicos com os opioides e permitem-nos, assim, diminuir a dose necessária dos opioides para o controle da dor. E o outro aspecto muito importante é que os canabinoides são antieméticos de largo espectro. Eles conseguem ser antieméticos para as duas fases da EMS da quimioterapia, vemos aqui as duas fases das náuseas e vómitos induzidos pela quimioterapia. O que é esta segunda fase? A segunda fase é que há muitos citostáticos que têm, para além da EMS imediata, quando se administra a quimioterapia, tem uma EMS tardia, começa ao fim de 4, 5 dias e que em muitos doentes prolonga todo o tempo até ao ciclo seguinte, ou seja, doentes que têm que viver nauseados e enquanto que para a primeira fase da quimioterapia, que é a EMS imediata, temos hoje em dia inibidores de 5-HT3, que o primeiro foi o ondansetron, e inibidores da neuroquinina, que o primeiro foi a aprepitan, que são bastante eficazes, mas nenhum deles consegue eliminar por completo a náusea. A cannabis consegue eliminar por completo a náusea. Nesta náusea tardia, não há medicamentos na farmácia que tenham eficácia, e os doentes sofrem muito com isto, e a cannabis é completamente eficaz na supressão desta náusea. O grande problema que temos em oncologia é que, por um lado, a doença oncológica dá anorexia de per si, e a quimioterapia e os opioides, curiosamente mais nas mulheres, dão uma náusea terrível. De tal maneira que há doentes que têm que, todos os dias ao pequeno almoço, decidir se querem passar um dia sem dores, mas a vomitar, ou se querem passar um dia a comer, mas cheios de dores. São decisões que não deveriam ter que ser feitas. Ora bem, a conjugação desta náusea permanente e da anorexia própria da doença dão origem a processos de desnutrição gravíssimos, doentes que perdem dezenas de quilos e que, inclusivamente, podem chegar até à morte. Perdão. Eu já tive doentes que morreram de fome, e ao fim do doente perder 10, 20 quilos, começa primeiro a perder o tecido adiposo, depois perde também tecido muscular e deixa de se conseguir locomover. São doentes que começam a entrar pelo seu pé na enfermaria e depois já chegam carregados pela família em cadeira de rodas, e depois, se isto não é interrompido, isto obriga o médico também a decisões terríveis. As coisas oncologicamente estão a correr bem, se eu faço mais quimioterapia a este desgraçado, com este aspecto, eu vou matá-lo. Se eu não quiser quimioterapia, o cancro vai progredir e vai morrer do cancro. O que são decisões muito
desagradáveis de terem que ser tomadas, e quando nós insistimos com o doente e com a família para o consumo da cannabis, que reverte isto tudo de uma forma bastante rápida, eu já tenho tido respostas de filhos de doentes que me dizem, por amor de Deus, senhor doutor, eu não vou meter a minha mãe na droga. Quando a mãe está a levar drogas na veia que lhe fazem cair o cabelo todo e as sobrancelhas, está num estado miserável, está às portas da morte, mas eles acham que a droga que é a cannabis. E com essas teimosias, eu já vi doentes em que o cancro estava a responder muito bem à quimioterapia, seriam doentes curáveis, mas que acabam por morrer à fome, o que é dramático, porque são teimosos e preconceituosos, eles e as famílias. E é muito complicado para nós lidar com isto. Nós sabemos, de experiência própria e da experiência de colegas que também utilizam, que a cannabis tem 100% de eficácia na anorexia e na náusea induzidas pela quimioterapia. Eu já fiz ciclos cisplatina em doses elevadas, sem nenhum antiemético a não ser a cannabis consumida pelos doentes, e os doentes fazem os seus ciclos de cisplatina, que é um citostático dos mais emetizantes que existem, alegremente, com apetite, comendo sempre normalmente, sem nenhum apoio farmacológico antiemético. A cannabis tem uma boa eficácia na náusea induzida pelos opioides, e sabemos disso, que tem o efeito sinérgico com os opioides, que permite reduzir a sua dose. De tal maneira que, na minha opinião, hoje em dia, estamos em abril de 2022, fazer quimioterapia emetizante aos doentes sem o suporte da cannabis é má prática médica. Isto é a minha opinião pessoal, ressalvo novamente. Ora bem, os grandes obstáculos à utilização médica da cannabis, o principal obstáculo é o médico. Médicos e profissionais de saúde é o preconceito. De facto, o preconceito, e o grande preconceito é que a cannabis vicia. A cannabis é uma droga aditiva, mas as pessoas também não sabem bem o que é isto da adição. A adição tem vários componentes. Um deles é a severidade dos sintomas quando se interrompe um consumo. É um dos componentes da adição. Temos aqui duas escalas de dois autores. Atenção que o 1 é o mais grave e o 6 o mais ligeiro ou quase não existente. E sabemos que a droga que é mais grave de se suspender é o álcool. Quando temos um doente alcoólico que tem o azar de partir uma perna e tem que ser internado e é suspenso o álcool, porque o hospital não serve álcool aos doentes, eles entram em delirium tremens, que é uma situação potencialmente mortal. O álcool é a droga mais perigosa de se retirar de repente. E vem aqui a cannabis, está aqui embaixo, abaixo da cafeína. Outro componente da adição é o reforço. Ou seja, uma pessoa experimenta uma vez e depois isso dá-lhe vontade de experimentar mais. Não é de admirar que a droga mais perigosa neste aspecto seja a cocaína, e é conhecido de todos, que quem começa a consumir cocaína quer consumir cada vez mais, porque a sensação é tão agradável que as pessoas querem repetir e querem voltar a sentir aquilo. E vemos que a cannabis está cá em baixo. Para alguns autores ao nível da cafeína, outros um bocadinho abaixo, um bocadinho acima, mas cá em baixo, ao fundo da escala. Outro componente da adição é a tolerância, ou seja, o indivíduo que é adito de uma substância vai precisando de cada vez doses maiores para manter os mesmos efeitos. Isso é bem conhecido, a droga pior nisso é a heroína, obviamente, que sabemos que cada vez vão injetando mais para conseguir o mesmo efeito. Com a cannabis isso não acontece, e é da nossa experiência pessoal, temos doentes a consumir cannabis há vários meses e não precisam de subir as doses, descobrem a sua dose e mantêm-se naquela dose sem este componente do reforço. Ora bem, portanto, sobre a adição estamos vistos. O outro preconceito é a questão calma, ainda dentro da adição, a dependência. Ou seja, uma pessoa continuar a consumir uma substância mesmo sabendo que ela lhe está a fazer mal. E aí, a pior de todas, é claro que é a nicotina. Todos os nossos fumadores sabemos o mal que o tabaco faz, e a maior parte de nós não consegue deixar de fumar, e vemos que a cannabis está mais uma vez cá no fundo da escala, aqui sim, abaixo nitidamente para todos os autores da cafeína. Continua a ser uma substância extremamente segura neste aspecto. Portanto, o preconceito de ser uma droga viciante não tem razão de ser, sob parâmetro nenhum que se analise essa adição. E se formos ver em termos de mal social que faz, a violência doméstica, os homicídios de mulheres, tem uma nítida relação com o álcool, não tem nenhuma relação com a cannabis. Ora bem, depois há este preconceito da psicose.
E aqui os psiquiatras baralham um bocadinho. Há os sintomas da intoxicação aguda por cannabis, são os que se procuram precisamente no consumo recreativo. São esses sintomas psicóticos ligeiros e transitórios que as pessoas procuram e que quem conhece sabe que são bastante agradáveis e que desaparecem ao fim de poucas horas. Os artigos que há sobre ligação, artigos científicos escritos por psiquiatras, de ligação da cannabis à psicose, falam sempre em utilizadores diários, em início de utilização em idades precoces, na adolescência, e vários anos de consumo. E aí encontra uma correlação entre o consumo de cannabis e o aparecimento da esquizofrenia. Mas eu pergunto a esses psiquiatras que escrevem esses artigos, imaginem que alguém começava aos 14 anos a consumir um balde de pipocas por dia e que mantinha esse consumo diário durante vários anos e depois era feito um diagnóstico de esquizofrenia. Foram as pipocas que o puseram maluco ou ele já era maluco e por isso é que comia o balde de pipocas todos os dias. É que a cannabis acham que foi a cannabis que os pôs malucos. E não que eles, precisamente por já serem malucos, é que fizeram este consumo precoce, diário e intenso durante vários anos. Outro preconceito é que é muito perigosa em termos de acidentes rodoviários. Isto num estado em que a cannabis é vendida livremente. O que é que nós vemos é que o grande responsável pelos acidentes rodoviários, esta segunda barra cinzenta, é o álcool, como todos sabemos. E a seguir temos as drogas com que mais de 50% da população portuguesa está viciada. Em Portugal é mais o Xanax, o Sedoxil, o Victan. No Brasil a droga que mais vicia é o Rivotril. Eu tenho a certeza que mais de 50% da população portuguesa toma e está viciada nestas drogas e vemos que são muito mais responsáveis. E particularmente quando as pessoas, que são muitas, que tomam estas drogas psiquiátricas de forma diária, associam com o álcool e dá esta primeira barra cinzenta, aqui sim um enorme risco rodoviário. Vemos que a coitadinha da Maria Joana está aqui com o risco muito baixo, de 1,83. É a substância que menos mal faz em termos de acidentes rodoviários. Quem é contra a cannabis, por ser, costuma argumentar que são precisos ensaios clínicos. Ora bem, o que é um ensaio clínico? Um ensaio clínico é um procedimento que visa avaliar a eficácia e a segurança do medicamento para ele poder ser autorizado a entrar no mercado. E o que é que temos na cannabis? Temos uma eficácia conhecida há milhares de anos e temos os resultados reprodutivos em todo o mundo. Aquilo que eu faço com os meus doentes oncológicos, de os pôr a consumir cannabis durante a quimioterapia, eles manterem-se sem náusea e com apetite e a comer, qualquer médico que faça isto em qualquer lado do mundo obtém os mesmos resultados. Isto é conhecido, não é preciso nenhum ensaio clínico para testar a eficácia da cannabis. Por outro lado, sabemos que a cannabis é das substâncias mais seguras que existem. Pode-se morrer com tudo, até com água, mas a LD50 do THC não é realisticamente possível de ser atingida com qualquer quantidade de consumo que se consiga. Ou seja, a eficácia está à vista, a segurança está à vista, e quanto à autorização de entrar no mercado, felizmente, parece que temos uma lei que autoriza a cannabis a entrar no mercado. Não é um decreto-lei, não é uma portaria, é uma lei emanada da Assembleia da República de 2018. Isto quer dizer que temos, portanto, a eficácia verificada, a segurança verificada e a autorização de entrar no mercado verificada. Portanto, não são necessários ensaios clínicos nenhuns, tudo isso é mito e é a conversa de quem quer empatar a entrada da cannabis no mercado e alega estas coisas. Em termos de preconceitos estamos vistos, mas as empresas também não se têm portado bem. Por exemplo, este é um anúncio de uma loja de produtos naturais muito conhecida, presente em vários centros comerciais, vende aqui uma coisa que é o óleo de sementes. Eles falam em cannabis sativa, porque sabem que os doentes já ouviram falar da cannabis sativa, falam que tem o THC inferior a zero, é claro, não tem THC nenhum, sabemos que as sementes da cannabis não têm canabinoides, os canabinoides são produzidos pelas flores das plantas. Vejam o preço fantástico, de 1000 euros por litro que vendem este óleo, que não tem vantagem nenhuma médica em relação aos óleos de girassol, por exemplo, que se usam para fritura. Depois, provavelmente influenciadas por esta indústria grande de Amsterdão, que Amsterdão tem uma oferta
muito grande de muitas variedades de cannabis para consumo recreativo, feitas por engenharia genética, as empresas começaram também a usar cannabis de engenharia genética. O que é isto, a engenharia genética? Para as pessoas perceberem melhor, compararem as rosas selvagens que conhecem e que vemos aqui numa planta selvagem, rosas em várias fases de floração, e sabem que estas rosas selvagens fizerem um ramo com isto, puserem em casa, aquilo que se aguenta mais de uma semana e que tem um perfume intenso, mas quando vão à florista e pedem rosas, é isto que lhes fornecem. São rosas tiradas a papel químico, são bonitas, não podemos dizer que não, mas não cheiram a nada. Põe-nos numa jarra e ao fim de 2 dias já caíram as folhas, estão murchas. Isto é, rosas de engenharia genética. Em termos de cannabis é um pouco isto também que se passa. E sabendo nós, de facto, o pouco que sabemos da cannabis selvagem, já vamos sabendo alguma coisa, mas sabemos pouco. Sobre a cannabis de engenharia genética sabemos muito menos. E, portanto, na minha opinião, mais uma vez, é um risco utilizar esta cannabis de engenharia genética nos doentes. Portanto, já vimos que as empresas também não se têm portado bem. E quem também, eu acho, que não se tem portado bem é o Infarmed. E para percebermos este mau comportamento, vamos falar de uma coisa que parece que não tem nada a ver, foi a questão do aborto, que é uma questão que toda a gente se lembra, foi legalizado em 2007 e neste momento é permitido até a 10ª semana de gravidez. Antes, a prática do aborto era proibida e criminalizada. E quantos abortos faziam, não sabemos, do tempo em que ele era clandestino, mas não seria muito diferente daquilo que se pratica agora. Temos uma média mais ou menos estabilizada de 16.000 abortos por ano, aqui o picozito no tempo do Passos Coelho, enfim, mas uma média de 16.000 abortos por ano que se praticavam em Portugal. Ora bem, portanto, nestes anos de 98 a 2004, portanto, antes da legalização, houve 18 condenações em 16.000 abortos. E, no entanto, era crime. E dava cadeia. E então, porquê é que isto acontecia? Havia esta desproporção de 16.000 crimes para 18 condenações, porque, nas palavras do grande penalista português, Dr. Jorge Figueiredo Dias, a violação de um bem jurídico não basta por si para desencadear a intervenção. Não é? E era por isto, por as autoridades terem interiorizado esta doutrina do direito, que não andavam a perseguir as grávidas que iam abortar e que, de facto, das 16.000 que abortavam por ano, apenas foram presas, naqueles anos todos, 18. Hoje em dia, o que é que acontece com a cannabis, cuja comercialização é também um crime? Temos esta maravilha da atuação da GNR, que todos os dias faz detenções por posse e cultivo de uma planta inocente e muito importante para os doentes. Portanto, enquanto a GNR anda entretida com isto, tontamente, não é? Há muita gente a rir-se, não é? E a GNR talvez fosse melhor que se entretivesse com outro tipo de crimes e não, de facto, com a utilização da cannabis pelos doentes. Desculpe, eu falei do Infarmed, isto era das forças de segurança, obviamente. Vamos ver então como é que o Infarmed se tem portado mal. No mundo civilizado, isto é uma análise de uma cannabis que é fornecida aos doentes para poder ser prescrita pelos médicos. O que é que nós temos aqui? Temos uma análise detalhada dos canabinoides que estão lá presentes, uma análise detalhada dos terpenos e também uma análise daquilo que lá não está, em termos de pesticidas, em termos de resíduos de solventes, em termos de bactérias, fungos e todas essas coisas. E isto é um certificado de análise de cannabis que deve acompanhar toda a cannabis que nós fornecemos aos doentes para sabermos o que é que estamos a dar aos doentes. Pois bem, e, como eu disse, isto passa-se no mundo civilizado, cá na terrinha o que temos, estas duas coisas autorizadas pelo Infarmed, com estas análises brilhantes. Esta diz que tem menos de 1% de canabidiol, como já vimos, as cannabis que têm interesse medicinal estão ali entre os 10,20 e os 20,10, portanto esta não tem interesse para os doentes, e mesmo do próprio Sativex temos esta composição, que é aquilo que o Infarmed acha que é suficiente para informar os médicos para eles poderem prescrever cannabis. Eu acho que nitidamente não é, e que o Infarmed devia repensar melhor as coisas. Este creme, por exemplo, de Tocalum placenta, a placenta é uma coisa assim um bocadinho nojenta, mas era o creme que se usava em meados do século XX, que a minha mãe usou como creme facial.
E hoje em dia, nos cremes de beleza para as senhoras, utilizam-se todo este tipo de porcarias, como a baba do caracol, a gordura da lã das ovelhas, células humanas cultivadas, enzimas de peixe, insetos esmagados, veneno de abelhas. E neste artigo da Harper's Bazaar está lá exemplos de produtos comerciais à venda hoje nas perfumarias, com todas estas porcarias misturadas, não é? Desde placentas a tudo isto. Ora bem, qual é a preocupação do Infarmed? É que não possa haver no hidratante de mãos nenhum produto derivado, por causa dos componentes psicoativos. Não, não. O Presidente deixa bem claro que não tem nada a ver com o THC, o próprio cânhamo industrial que não tem THC, está proibido num creme hidratante de mãos. É com isto que o Infarmed anda preocupado. E assim, embora a gente tenha uma lei fantástica que entrou em vigor já em 2018, o que é que temos em abril de 2022? Hoje, nada. Aquilo que devíamos ter, que era meia dúzia de óleos diferentes de cannabis selvagem, saudáveis, bem analisados, presentes nos hospitais, nós não temos nada. O Infarmed não autorizou coisa nenhuma. E é por isso que eu acho que o Infarmed se tem portado mal nesta questão da cannabis. Ora bem, o que é que, quando nós aconselhamos um doente consumir cannabis, porque é importante para a sua saúde, os doentes põem-nos estas questões. O que é que compro, onde, como é que faço? Vamos tentar dar uma resposta rápida a tudo isto. O que é que eles devem comprar? É uma destas duas substâncias. Ou as flores secas, que se conhecem cá por marijuana e que são conhecidas no Brasil como maconha e em Angola eram conhecidas como liamba, ou então o AX, com este aspecto típico também, bem conhecido, aspecto e cheiro típico destas coisas. Portanto, é uma destas duas coisas que os doentes, infelizmente, têm que comprar. Onde? Não na farmácia, não disponível nos hospitais e lado nenhum. Os doentes, para comprar isso, têm que frequentar à noite, têm que ir aos bares. Num ambiente destes, alguma destas pessoas há de saber. Pronto, e principalmente conversar com os barmans, explicar a sua condição de doentes. Atenção que eu não estou a dizer que os barmans sejam traficantes de droga, longe disso, mas os barmans, precisamente por viverem na noite, sabem dizer, ou dizem, olha, vá falar com aquele senhor ali, ou sente-se aí, que eu falo com alguém que já vem falar consigo, explicam depois à pessoa que vende, olha, está ali um doente que precisa, vai lá ter com ele. Portanto, é relativamente fácil. Aliás, vemos quando há qualquer excursão de finalistas, de miúdos de liceu, que a GNR passa lá com os cães nas caminhonetas para aprender a cannabis, e eles depois vão se embebedar de morte, e alguns morrem mesmo. Com o álcool, mas isso tudo bem. A cannabis é que eles não podem tocar essa substância maligna. E os doentes perguntam como é que tomam. Atenção, a cannabis é lipossolúvel, não é hidrossolúvel, a via retal não serve para substâncias lipossolúveis, a não ser que se pretenda um efeito tópico apenas no reto. A via injetável também não é uma grande ideia. As duas grandes vias, a grande via é a via oral, sem dúvida nenhuma. Não podemos negar a via inalatória, porque há muitas pessoas que fumam cannabis de forma recreativa, e por outro lado, um dos produtos autorizados pelo Infarmed a estar aí administra-se por vaporizador, portanto não podemos negar a via inalatória. Avisar os doentes que por via inalatória o início da ação é mais rápido, sim senhor, mas é mais curto. É preciso, para quem fuma charros e está a fazer quimioterapia, fumar 3, 4 charros por dia. Por via oral, há doentes que conseguem andar estabilizados só com a ingestão oral de cannabis ao pequeno almoço, outros precisam de um reforçozinho ao lanche, mas bastam 2 tomas por dia para os doentes andarem bem. O início da ação é um pouco mais demorado, mas o efeito é melhor. O que é que nós devíamos administrar aos doentes? Devíamos administrar o óleo total da planta. E era isto, meia dúzia de óleos diferentes, de empresas diferentes, de cannabis, umas do Alentejo, outras das Beiras, enfim, diferentes, que devíamos ter nos hospitais, cada uma delas com uma análise detalhada da sua composição, e que nós deveríamos prescrever aos doentes, e os doentes levantarem na farmácia do hospital. Eu não acho que a cannabis se deva prescrever neste momento, atenção, neste momento, nos consultórios particulares e ser vendida na farmácia da esquina. Acho que deve ser prescrita pelo médico sim, mas pelo médico hospitalar, e ela deve ser levantada na farmácia hospitalar, como se faz para os medicamentos para a sida, para o cancro, para a tuberculose, para muitos outros, que a forma de prescrição é essa, prescrita pelo médico, fornecida e aconselhada pelo farmacêutico, mas dentro dos hospitais do SNS e não cá fora. Infelizmente, e eu sentidamente o digo, temos que continuar a aconselhar os doentes a abastecerem-se do mercado negro, porque, por causa de tudo aquilo que já vimos, não existe nada no hospital para nós podermos fornecer aos doentes. Avisar as pessoas de que, por via oral,
é importante provocar esta reação, chamada descarboxilação. Isto quando a cannabis é vaporizada, isto ocorre pelo próprio calor do vaporizador, quando é fumada pelo calor dentro do charro, mas quando é para ser comida, esta reação é importante. Tem que ser acima de 100 graus, ou 110. Quando chega aos 150 começa a haver uma degradação dos canabinoides, portanto convém levar ao forno meia hora à volta de 120, para provocar que permita a formação do THC na sua forma ativa. E depois diluir a cannabis, não é? Numa gordura, aquilo que eu aconselho é a manteiga, que pode ser depois usada em tostas, ou introduzida na confecção de bolachas, ou até uma colherada de manteiga na sopa, não tem mal nenhum. Outra questão que os doentes me perguntam é: que dose devo tomar, senhor doutor? Ora bem, como infelizmente a cannabis que eles adquirem é do mercado negro, nós não sabemos a composição e mais, varia de compra para compra. Nós não sabemos a qualidade daquilo que o doente está a comprar. De maneira, o doente tem que descobrir a sua dose por tentativa e erro. Um doente está enjoado, começa a consumir cannabis e a certa altura deixa de estar enjoado. Pronto, é a sua dose, parou. E é essa dose que deve manter. Sabemos também que se aumentar a dose, começa-se a rir feito tonto, e nós dizemos aos doentes, se isso acontecer, não se preocupe. Aliás, ao fim de semana, se quiser divertir ou em alguma festa, também não tem mal nenhum ir até à dose do riso, mas normalmente, e para manter uma atividade profissional, vai encontrar uma dose em que não tem náusea, vai comer com apetite e mantém-se perfeitamente lúcido e capaz de uma vida normal e profissional normal, com a cabeça no sítio. Atenção que sabemos também que se exagerarmos muito a dose, depois aparece a náusea tóxica, com sintomas vagais, com sensação de morte iminente, que é uma situação desagradável, que não tem riscos nenhum, já sabemos que não morre ninguém com a cannabis, mas que é um bocadinho assustador à primeira vez que se experimenta. Também tranquilizar os doentes, se isto acontecer, que se sentem ou que se deitem, que bebem uns cafés, ao fim de uma hora ou duas isto já passou, não vão morrer de certeza, embora estejam a sentir que sim. Bom, mais uma vez digo, é com mágoa e com infelicidade que nós temos que continuar a aconselhar os doentes a abastecerem-se no mercado negro. Sabemos também que os canabinoides têm muitas outras ações e não vamos ter tempo de falar nelas, só mencionar aqui uma. Descobriram-se que estes dois canabinoides, o ácido canabigerólico e canabidiólico, bloqueiam por completo a entrada do SARS-CoV-2 nas células, e que se não tivesse desperdiçado metade do século passado sem investigação sobre a cannabis, provavelmente teríamos resolvido esta epidemia sem os gastos que tivemos com vacinas, porque isto funciona em todas as variantes conhecidas até hoje do SARS-CoV-2, de uma forma bastante económica. E há todos estes outros efeitos, há vários ensaios in vitro e já alguns in vivo de ações citostáticas diretas dos canabinoides, ou seja, interesse em oncologia para além de controlar a náusea da quimioterapia, terem ação direta sobre os tumores. Sabemos que alguns canabinoides têm efeitos antibióticos e conseguem inclusivamente ser eficazes em bactérias que são resistentes aos antibióticos clássicos, e as bactérias e a resistência bacteriana aos antibióticos é um problema terrível que afeta todos os hospitais do mundo, que os canabinoides modularem o sistema imunitário, conseguem controlar várias doenças reumatismais, doenças de Crohn, doenças autoimunes, artrite reumatoides, que são excelentes sedativos e ansiolíticos. As pessoas, em vez de andarem viciadas em Xanax, se consumissem cannabis, andariam bem melhor, com menos efeitos secundários e não estariam viciadas, e são, como já vimos na exposição do Dr. Diogo Carneiro, excelentes anticonvulsivantes. Ora bem, já vimos também que não são necessários ensaios clínicos, e então é prescrever e pronto? Não. É fundamental fazer um rigoroso acompanhamento de fase 4 da administração da cannabis, que agora não podemos fazer porque não temos a composição daquilo que os doentes estão a tomar. Ou seja, estamos a mandar os doentes consumir uma coisa que nós não sabemos de que é composta, nem mesmo nas preparações que a Infarmed já autorizou. Nós devemos estudar as diferenças dos efeitos farmacológicos das diversas composições. Há farmacêuticos que dizem uma cannabis medicinal tem que ser sempre igual, um medicamento tem que ser sempre igual. Não, é das diferenças que nós vamos descobrir as variações. Vamos descobrir que a cannabis daquele ano vintage, daquele terreno, teve um efeito paralelo que nós não estávamos à espera e que vamos conseguir correlacionar. E vão ser essas pequenas diferenças da composição da cannabis que nos vão levar a várias descobertas, e não duvido que algumas merecedoras de Nobel,
porque há muita coisa para descobrir na cannabis. E aquilo que temos que fazer é meter todos os dados em grandes data lakes, quer da composição detalhada da cannabis, quer de todos os efeitos subjetivos. É um doente que nos diz: eu sinto-me bem, senhor doutor, tenho comido bem, a gente olha para ele e vê o gordinho e rosado, quer dos efeitos subjetivos, particularmente um estudo imunológico aprofundado e vermos as ações da cannabis no sistema imunológico, que sabemos que tem ações, mas é preciso estudá-las muito mais profundamente. E depois termos todos estes dados em grandes data lakes. Há hoje em dia técnicas informáticas e algoritmos informáticos baseados em inteligência artificial que nos vão permitir, de futuro, conhecer as melhores associações de canabinoides e terpenos e as melhores doses para cada situação. E estou eu convicto que se isto começasse agora, que dentro de 4 a 6 anos teríamos finalmente medicamentos e formas galénicas comercializáveis e patenteáveis, mas tudo isto tem que começar não por ensaios clínicos, sublinho, mas por um acompanhamento de fase 4 profundo, sistemático e muito alargado, para podermos chegar a estas conclusões e podermos chegar a um medicamento dentro de alguns anos. E era isto que tinha para vos apresentar. Peço desculpa se excedi um bocadinho a tempo. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Tavares, pela intervenção. Tínhamos aqui um momento que já estamos um pouco constrangidos a nível temporal para um momento de mesa redonda, de algumas questões. Um dos oradores, pedi imensa desculpa, mas por outros compromissos também já não pode estar presente. Até a nível de gestão do espaço, Universidade Aberta, todo o processo não ficou muito tempo, infelizmente, hoje, para fazermos aqui uma discussão aberta e um diálogo. Outras oportunidades existirão garantidamente. Vamos tentar contribuir também para isso mesmo. E o que fica aqui, que fique claro também esta ideia, é trazer e dar voz ao tema e a especialistas sobre o tema, com as suas diferentes visões, muitas vezes antagónicas também, convergentes, complementares. Trazer o tema à discussão é um tema que merece a nossa atenção. A saúde é um bem que nos merece todo o carinho. No fundo, temos falado aqui também um pouco de saúde e de doença. Todos nós já fomos infectados com a mais terrífica das doenças. Acho que cientificamente essa sim está com 100% de probabilidade de morte, que é a doença da vida. Portanto, que aproveitemos essa para dar qualidade também à nossa vida e não tanto prolongar alguns momentos menos interessantes que possamos ter. Eu diria, agradecendo ao Dr. Paulo Tavares, ao Dr. Diogo Carneiro, Dr. Francisco Jorge, a todos os que estiveram aqui presentes, a todos os que nos acompanharam também online, que possamos no futuro, ainda que tendo doenças, não ser necessariamente, sistematicamente, pessoas doentes. E, nesse sentido, acho que a questão da cannabis medicinal é um tema que devemos todos continuar a explorar, trazer para a sociedade civil e vermos nas valências de todos como é que podemos todos contribuir para uma sociedade mais esclarecida também a este nível. Obrigado a todos pela presença, agradeço também ao Engenheiro Aldo Vidinha, o grande promotor deste evento e de outros que surgirão para todos fazermos este caminho. Obrigado a todos. Obrigado.